Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos, não sou professor, sou estudante e junto com você vim aqui ensinar um pouquinho de cinemática para vocês, que é um ramo da física na qual vamos estudar sobre os movimentos. E nessa aula vim trazer alguns contextos para vocês sobre grandeza, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, e após essas explicações breves, faremos algumas questões aqui de física da plataforma site, tá bom? Então, bom, para começar nossa aula, quero que vocês respondam, dá um pause aí se você souber responder, tenta responder por você mesmo, mas a respeito do que é uma grandeza física. Uma grandeza física é tudo que pode ser medido e expresso por um número e uma unidade. Assim como nós vamos ver posteriormente, né, a subdivisão, que é aqui os dois tipos principais, que é o tipo escalar e o tipo vetorial, na qual vamos medir, por exemplo, o tempo. O tempo é uma grandeza que podemos medir, né? A velocidade, a aceleração, a força, tudo que nós podemos medir é considerado uma grandeza física, ok? E bom, eu já acabei dando essa resposta, mas a resposta é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Lembrando, eu não sei se vocês já viram, mas uma grandeza vetorial, ela é necessária dizer qual é a direção e qual é o sentido, tá? Lembrando que direção é a direção horizontal e direção vertical, e sentido é o sentido para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, ok? E bom, o que é uma grandeza vetorial? Acabei falando a resposta, mas essa grandeza que nós temos que indicar a unidade, que é o módulo, a força, né? A direção e o sentido. E um exemplo é a força, a velocidade e a aceleração. Ou seja, não basta nós falarmos assim, eu estou andando com essa velocidade, eu estou a 80 km por hora. Mas nós temos que dizer para onde você está andando. Por exemplo, estou andando para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. A mesma coisa da força. Você está empurrando uma coisa, mas você está fazendo força em qual direção, sabe? Você está empurrando para qual sentido. E a aceleração da mesma forma, assim como a velocidade. E, claro, assim também como a força, mas é mais fácil visualizando com a velocidade, ok? Então essa introdução a respeito das grandezas já está, espero que está bem claro para vocês. Agora vamos entrar na parte do movimento retilíneo uniforme. Bom, a cinemática vocês já devem saber que ela possui algumas formulazinhas, são básicas e por você fazer muitas quantidades de exercício você vai decorar e vai memorizar e vai recordar, então não vai ser problema nenhum para vocês, eu já fiz muitas questões e hoje eu não tenho dificuldade de recordar de nenhuma forma, então se eu conseguir, você também vai conseguir, isso que eu quero dizer. Então, qual que é a fórmula do deslocamento em MRU? Isso é muito simples, né? Isso é basicamente a posição final de que você vai estar e a posição inicial em que você estava. Então, o que eu desloquei? Bom, eu desloquei 80 quilômetros para a direita. O que é 80? É a posição 80 menos a posição 0 com o referencial de que você estava. Tá? Eu digo referencial porque você tem que ter alguma referência mesmo de lugar. Por exemplo, eu estou na minha casa e eu andei 80 quilômetros para Jacareí, por exemplo. Não sei se é essa quantidade toda, mas enfim. Então, essa é 80 quilômetros na direção de Jacareí, ok? Então, tem que ter uma posição final e uma posição inicial de acordo com o referencial, tá bom? Próxima pergunta, a fórmula da velocidade. Essa, mesmo que você não conhece, eu peço para que você se dedique um pouquinho mais para se esforçar, porque mesmo você não conhecendo, você consegue acertar essa resposta. Porque o que é a velocidade? Concorda comigo que a velocidade é o quanto você se deslocou em um determinado tempo? Então, se eu me desloquei 80 quilômetros em uma hora, a fórmula a velocidade que eu estava era 80 quilômetros por hora, certo? Então aqui a fórmula da velocidade para vocês é o ΔS, que é a posição final menos a posição inicial, sobre o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, ok? Por que é importante isso aqui? Fala assim, não, Isaac, você não conta o tempo final? Olha, em algumas questões você vai ver que o tempo não começa no zero.
Lembra que eu falei de acordo com o referencial? Então, às vezes o tempo pode começar com 2 segundos. Tudo bem que na prática, às vezes, não pode fazer sentido, mas é importante você ter isso em mente porque 10 menos 2 dá 8. Então, por exemplo, né, o tempo final é 10 e o tempo inicial foi 2. Aqui embaixo eu vou colocar o número 8, não o número 10, que foi o meu número final, ok? Mas beleza, aqui sem estresse nenhum. Velocidade é igual a posição, ao meu deslocamento sobre o meu tempo. E por último, essa é uma das mais importantes. Claro, as outras também são relevantes, mas as outras você vai ter mais tranquilidade, mas essa eu diria que é a fórmula principal da cinemática, que é a fórmula da posição final no MRU. E qual que é essa? Vou dizer antes, né, para vocês, que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, tá bom? Então aqui, ó, a formulazinha para vocês. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade. Isso aqui não é um x, tá, pessoal? É um vezes. Então, é velocidade inicial vezes o tempo, ok? Então, S igual a S0 mais VT, né? Algumas pessoas, inclusive, eu vou até colocar um zero aqui, que o zero é o inicial, que está errado, né, no caso, que não é a velocidade final. Usam essa fórmula, para memorizar essa fórmula, a palavra sorvete, né? S igual a S0 mais V0T. Eu utilizei sorvete no início, mas como eu disse, eu fiz tantas questões que hoje eu só sei que é S igual a S0 mais V0T. Então, não se preocupe com isso. Se falar fórmula do sorvete é isso daqui, muito provavelmente isso vai cair na sua prova se você está no primeiro ano do ensino médio e sem estresse nenhum. Vamos avançando que eu estou tentando enrolar aqui. Vamos ser mais direto agora. Agora, para entrar no MRU, que é movimento retilíneo uniformemente variado, que é um ramo da física, nós vamos ver qual que é a fórmula da aceleração. Lembra que a fórmula da velocidade era o quanto você se deslocou sobre um tempo? Agora, a fórmula da aceleração você também vai conseguir. A aceleração é igual à variação da velocidade sobre o tempo. Ou seja, se eu comecei nesse tempo a 10 km por hora e em 10 segundos eu estou a 20 km por hora, eu tive uma variação de velocidade em uma variação de tempo. Então, vou mostrar aqui para vocês visualizarem. A aceleração média é igual a ΔV, né, a variação da velocidade sobre aquele tempo. Tá bom? Bom, função horária da velocidade em MRUV. Então, aqui nós temos o vovoate, né? Eu não sei, algumas pessoas chamam vovoateu, mas outras pessoas também, vermes voadores atacam a Terra. Mas eu vou mostrar aqui para vocês visualizarem, né? Por exemplo, né? Vermes voadores atacam a Terra, vovoate, vovô ateu, enfim, várias coisas. Mas essa fórmula aqui é uma das mais básicas. Claro, na próxima que a gente vai ver, vai ter dentro dessa, mas essa daqui não é a principal, mas ela pode te facilitar muito em algumas questões mais curtas, que você vai cortar muito caminho através dela. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração pelo tempo, tá bom? Função horária da posição, essa é o famoso sorvetão, né, que o pessoal chama, que é o sorvete mais com mais um plus, né, que é o sorvetão, que é isso daqui que a gente vai ver, ó. S igual a S0 mais V0T. Pronto. Isso daqui era o que a gente estudou em MRU. Tá, agora o V, né, vem de variado, que vem da velocidade variada, que temos aqui a aceleração, ela adiciona esse conjunto aqui, certo? Então, vou ler aqui para vocês. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial, vou colocar o zero aqui também para vocês visualizarem, mais V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2. Tá bom? Essa fórmula aqui é muito importante. Tira um print, tira uma foto, decora, escreve e você vai dar bem na sua prova. Bom, essa aqui é uma equação do Torricelli,
que ela é uma equação que não possui tempo. Então, se uma questão não deu o tempo e não quer o tempo, nós usamos o Torricelli. Porque todas as outras fórmulas que estudamos, por exemplo, o Vovuati, ele tem tempo, a função horária aqui da posição, ela tem tempo, aqui, ó, a aceleração média, ela tem tempo. Então, se ele não deu tempo e também não quer o tempo e quer alguma fórmula, né? Tipo assim, se ele quer a velocidade, se ele quer a aceleração, se ele quer a posição, sem dar o tempo, nós usamos Torricelli. Então, essa daqui é a fórmula de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, tá? Então, aqui para você decorar alguma coisa, não sei se vocês têm alguma opção melhor, porque eu aprendi por mim mesmo, não escutei ninguém falando uma maneira de decorar, mas se você já escutou, coloca aí nos comentários. Mas eu penso os dois primeiros ao quadrado e eu penso em 2As, né? 2As, o delta eu não ligo, mas apesar de eu saber que é delta, eu coloco 2As, né? Então, posição final, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔS, né? 2 vezes a aceleração vezes ΔS, ok? Então, bom, pessoal, a aula ficou meio longa, mas abordamos, creio que tudo sobre introdução à cinemática. E na próxima aula eu lanço aí eu resolvendo algumas questões e explicando para vocês. Tá bom? Um abraço, deixa seu joinha, compartilhe para quem você acha que possa ser importante. Perdão aí para minha fala, tô começando aí. Mas é isso, espero muito ter te ajudado e que você vai muito bem na prova. Tamo junto, Deus abençoe.